Shabbat Shalom, glória a Deus, mais um Shabbat na presença de Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12, que é onde começa a paraxá desta semana. Será, pois, que aí nós já começamos aí a implicação de hoje. Hoje, muitas pessoas, elas têm ouvido a palavra, e elas dizem, não, ou dizem, estou na graça, ou elas dizem, não, eu já estou fazendo a minha parte, eu já tenho a Bíblia, eu já leio a Bíblia, e eu já faço isso ou aquilo, e pronto, eu vou esperar a bênção de Deus vir. Mas a Bíblia está dizendo, há uma condicionante aqui. Será, pois, que ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Vamos pegar esse versículo aqui, olha só. Deus está dizendo, muita gente diz assim, nós estamos na graça, nós estamos, eu já creio em Deus, eu já vou para a igreja, eu já faço eu já tenho minha vida religiosa, eu já faço aquilo, eu já conheço a Deus. É isso que muitas vezes nós mesmos às vezes temos essa impressão. Mas a palavra de Deus está dizendo muito, muito claro. Então ele está dizendo, olha, nós temos que ouvir os juízos de Deus, guardar e cumprir, né? Acho que foi o pastor que falou na live nessa semana. Tem gente que pensa que, não sei se foi o pastor que fala, né? Tem gente que acha que guardar é pegar a Bíblia e guardar, bem guardada a Bíblia. Guardei os mandamentos. Não, esse guardar é para ninguém te tirar. Igual aquilo que você guarda, que é importante, que você não quer que ninguém te roube, ou que ninguém tenha acesso. É simples. Quem não tem um segredinho na vida? A pessoa guarda o segredo para ninguém descobrir. Nós temos que guardar a palavra de Deus de uma forma que ninguém consiga tirar de nós. Guardar a instrução de Deus de maneira que Deuteronômio 13 não venha prevalecer, né, o aviso que Deus fez. Porque lá em Deuteronômio 13 Deus fala, eu vou mandar um falso sacerdote fazer um sinal para você ficar, eu estou incrementando, para você ficar maravilhado com o sinal, para depois ele vai tentar a desviar você da verdade. E isso é muito sério. Por quê? O primeiro mandamento, resumido, né? Eu gosto sempre de entender os 10 mandamentos como 2 tábuas. Uma tábua de amar a Deus e uma tábua de amar o próximo, né? As duas, guardar os 2 mandamentos que estão todos ali embutidos ali. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Olha, amar a Deus com todo o coração, nós temos que estar aplicado, nosso coração aplicado nele, deve ser primazia na nossa vida. Com toda a nossa alma, a alma é onde estão os sentimentos, a alegria. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, vou viajar, vou passear, não tenho nem tempo para ir para a igreja, de tão abençoado que eu estou. Não, isso não é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Não, no momento da alegria, você prioriza as coisas de Deus. E no momento de dificuldade, do medo, do pânico, o pânico Deus tira, né? Mas no momento de angústia, a tua alma está com Deus. E nós temos um problema, eu digo, na sociedade, é esquisito, não gosto da sociedade religiosa, no meio religioso, tem um problema muito grave.
Porque muitas pessoas, quando elas estão muito bem, elas se esquecem de Deus, porque ela tem que aproveitar a vida boa que ela está levando, fazendo tudo que ela quer, não tem tempo para Deus. Mas ela crê em Deus, ela assiste um vídeo de vez em quando. De vez em quando assiste um vídeo, de vez em quando dá um tempo, sobra um tempinho para ler a Bíblia. Mas não tem uma constância. Depois tem o outro lado. A pessoa que quando ela está com um problema, ela fica em casa, parece que está fazendo birra. Vou ficar, o dia que melhorar eu vou. Se melhorar, Deus sabe, estou muito triste para ir. Não, é nessa hora que você tem que ir. É nessa hora que você tem que mostrar para o mundo que você crê. Se a pessoa fala, mas você vai fazer o que na igreja? Eu vou porque eu creio no meu Deus. Mas você está passando por um problema. Estou, se Deus quiser, Ele tira. Se Ele não tirar, eu vou continuar louvando a Deus. Nós temos que ter esse discernimento. Então a palavra diz que se nós ouvirmos esse juízo, e se a gente guardar, e se a gente cumprir, se nós fizermos isso, então nós podemos dizer, estou na aliança com Deus. Porque ele fala, se nós fizermos isso, o Senhor te guardará. Aí, você guardou o mandamento para ninguém tomar, agora Deus vai guardar a aliança para que ninguém tire você dela. Essa é a diferença. Deus vai guardar a aliança dele. Deus vai fazer com que ele vai providenciar para que você não caia da palavra dele, para que não lhe falte nada. Porque primeiro nós guardamos, depois Deus nos guarda a aliança. E nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando a palavra diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, olha, aí nós temos algo muito importante para relevar. O perigo, Adão e Eva guardavam a palavra de Deus, que nos está revelado é numa só. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era no mandamento. E a Eva tinha esse entendimento. Só que a Eva aparentemente parece que ela foi o quê? Iludida. Parece que Deuteronômio 13 já houve uma sombra do que haveria de vir. Deuteronômio 13 apareceu um falso profeta lá, apareceu uma serpente, e de alguma maneira ela tinha um outro mandamento, ela entendeu diferente, eu não posso nem tocar. Deus nunca disse isso. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, se nós vamos guardar a palavra de Deus com todo o entendimento, a gente tem que nos proteger, guardar a aliança para que... Eu ouvi a oração da irmã Dulce, né? Que a irmã orou falando para Deus que um rabino tem um entendimento, a mesma palavra, uma só palavra, mas tem dois entendimentos. Não é isso? Um entende de um jeito, outro entende de outro. Isso, e tem muitas, dois é poucos, né? Na verdade tem vários entendimentos. Ora, se nós pararmos para pensar nisso, nós vamos chegar à conclusão de que, quem que está certo? Como que eu vou guardar a aliança de Deus se tem vários entendimentos? Aí nós temos que correr lá para Deuteronômio 29 e 29. Que fala que as coisas escondidas são para Deus, pertencem a Deus, e as coisas reveladas são para nós, para nossos filhos, para cumprir a palavra de Deus. Ou seja, pouco importam os muitos entendimentos, vamos naquilo que está escrito estritamente. Aí vem uma coisinha, tá bom, é o seu entendimento, mas eu vou ficar com o que está escrito.
Porque uma coisa é certa, eu estava até comentando com a minha esposa esses dias. Se há alguma coisa errada, se houver alguma coisa errada na Bíblia, eu não creio que haja, talvez uma inserçãozinha, mas que não vai mudar nada, que não justifica, porque eu já ouvi falar muito, mas eu vejo heresias que tem aí que, mesmo fazendo as inserções que possam ter sido feitas, não consegue anular a lei de Deus está clara. Não tem como. Então o que cabe a nós? Olha, se houve alguma coisa errada, imagina só, se houve alguma coisa errada, e nós estamos sendo fiéis ao que Deus nos colocou, estamos servindo porque está escrito, estamos cumprindo porque está escrito na Bíblia, é essa Bíblia que Deus deixou para nós. Deus não vai, você não ouviu o rabino tal? Não, talvez ele pergunte, você não ouviu o rabino Yeshua? Opa, aí tudo bem, esse aí sim. Então nós temos que guardar na nossa alma. O que eu quero dizer com isso? Estamos passando por momentos difíceis, somos uma família, quando um sofre, todos sofrem, é uma família. Agora o que nós temos, o que é tempo de fazermos? Fechar as brechas. Fechar as brechas. Por quê? Porque se nós agradarmos a Deus, Ele com certeza vai fazer algo. Alguma coisa vai ser feita. E às vezes a gente é normal. Ontem mesmo, minha esposa tem coisas que eu acho que é diferente, e ela me dá uma bronca. que tem que ser de outro jeito. São entendimentos diferentes. Mas aí o que eu faço? Vou enfrentá-la para provar que eu estou certo? E se eu estiver errado? Na dúvida, vamos pelo lado que peca menos. Entendeu? Margem de segurança. Tem que criar uma margem de segurança. Mas gente, uma das piores coisas que tem, eu já fiz muito isso e faço. Muitas vezes a gente faz coisas porque, eu entendo assim. Que é o meu entendimento? Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Ele determinou como nós devemos ser. E se tem alguém errado, somos nós. Então nós temos que mudar. Então nós temos que procurar isso. Será que, pois que ouvindo esses juízos, os guardar e pronto, ouve o que está aqui, vamos praticar o que está escrito e pronto. Se ouvindo esses juízos, os guardar e os cumprir, o Senhor Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob o juramento aos seus pais. Eu sou filho de Abraão pela fé. Se você guarda a aliança. Se nós guardamos a aliança, nós somos, aí a aliança pertence a nós, senão não. Ontem um rapaz me perguntou, antes de ontem, não lembro, perguntando, não sei se é Romanos 8, porque a Bíblia fala, a Bíblia está falando lá, que ele fez um exemplo da vida espiritual com um casamento, que a mulher está ligada ao marido até que o marido morra. E depois, quando o marido morre, ela está desobrigada da aliança. Sim, mas aí ela não tem aliança com outro homem. Ela não está desobrigada. Porém, se ela casar de novo, ela não volta a estar obrigada? E por que o Antigo Testamento, como deixou, quando ele foi rompido, aí a pessoa, eu estou livre da lei. Sim, se você não está em nenhuma aliança, mas se você entra com a aliança com Yeshua, você está casado com ele, tem obrigação de novo. Só que tem uma coisa interessante lá. No primeiro versículo, Paulo já dá uma dica interessante, que eu falando com ele, me abriu a mente. Porque as pessoas que dizem isso, elas vêm falando que o Senhor anulou a lei. Não, pera um pouquinho. Primeira coisa que Paulo fala, falo com aqueles que conhecem a lei. É a primeira coisa que ele fala no versículo. Ou seja, não é, esse conselho para Paulo não é para quem anulou a lei. Para quem anulou a lei, não está falando com ele. Paulo não está falando com ele. A palavra fala conosco que cremos na lei de Deus. Nós temos que guardar a lei, praticar. E aí ele diz assim, ele jurou aos nossos pais, ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar,
também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Tudo isso Deus vai fazer. É bênção. Isso quer dizer que Deus vai... A bênção que Deus tem reservado para mim e para você é bênção em todos os aspectos. E nós vamos alcançar essa bênção pela misericórdia, pela graça de Deus. É essa a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Nós temos que crer e saber que quando as coisas se levantam, quando as coisas ficam mais difíceis, é porque a bênção está chegando. Porque acredite, não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. E a palavra de Deus também diz, olha, bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais, o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Olha como a enfermidade está ligado também, a enfermidade ou não ter enfermidade está ligado na confiança em Deus. Nós temos que ter essa confiança. Ora, é Deus que cuida de nós. Por que Ele vai deixar você com uma doença? Não tenha medo. Creia, ora, peça a Deus. Está tendo algum probleminha? No mundo tereis aflições, mas esteja de bom ânimo. Eu venci o mundo. É Ele que tem o nosso corpo na mão dEle. É Ele. Nós temos que ter isso, nós temos que ter. E outra coisa, eu creio que Deus quer nos usar como exemplo. As pessoas têm que olhar em nós e falar, por que você tem tudo isso? E por que está me faltando tudo? Eu estou falando de todas as esferas. Falo, não, eu não tenho nada. Eu só estou administrando para Deus. Estou administrando a saúde para Deus. Estou administrando os bens para Deus. Estou administrando a casa. Estou administrando o trabalho para Deus. É isso que nós temos que ter. Saber que nós não somos donos de nada. Nada. Mas Deus, Ele nos concede. Ele nos coloca à disposição tudo que nós precisamos. Agora, os dias maus, todo mundo passa. Agora tem gente que nos dias maus vira as costas. É interessante isso. Hoje tem judeu que tem a graça de morar em Israel e que é ateu. Por quê? Porque teve o Holocausto. Quando você nasceu? Em 1970. Você passou pelo Holocausto de 70? Mas, sabe, tem gente que passou pelo Holocausto e conheceu Yeshua. Aproveitou da pior da situação para fazer techuvá. Mas por quê? Não sabe por quê. Não interessa por quê. A questão é, estamos vivos porque Deus nos dá saúde. É isso que importa. Vamos viver da melhor forma. A gente está sendo preparado para o mundo vindouro, gente. Eu vejo a nossa vida como uma semente sendo preparada para ser semeada. E no dia que a gente morrer e for enterrado, vai haver a ressurreição. Vai nascer o fruto daquilo que foi enterrado. Quem morreu? Uma pessoa justa, praticando justiça, ela vai ressurgir para a justiça eterna. E aquele que morreu fazendo mal, vai ressuscitar para o mal também. Para sofrer, o mal. Então, nós temos que ter isso. Deus cuida de nós e Ele tem tudo nas mãos dEle. Tudo que está nos faltando, Ele tem abundância para nos dar. Vamos buscá-lo e vamos também fazer mudanças. Por quê? Quando a gente planta algo, a gente vai colher aquilo que nós estamos plantando. Se nós continuarmos plantando as mesmas coisas, vamos ter os mesmos resultados. Então, a gente tem que se aperceber, Senhor, qual é o tipo de planta que o Senhor... O que o Senhor quer que eu plante?
Nós temos que estar aberto Senhor, me ilumina, Senhor, me mostra, Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque com certeza, todos nós temos alguma coisa para mudar. Eu tenho um monte de coisa, uma lista grande, né? Não dá, mas vamos lá. Bendito será mais do que todos os povos, não haverá entre ti homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirá todos os povos que te der o Senhor, teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirá a seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Nós não somos inimigos de ninguém. Hoje, a situação é muito diferente daqueles dias. Mas, o que nós não podemos? Às vezes a pessoa fala, por que o fulano não conhece a Deus? E a gente vê a aparência, né? A gente vê o que está fora. E parece que está tudo bem. Não. Tem pessoas que toda a recompensa dela vai ser aqui nessa terra. Ela não tem esperança mais. Tudo vai ser aqui. Ela não quer crer em Deus, ela não quer servir a Deus, mas ela trabalha, ela estudou, ela usa a inteligência dela. Deus vai impedir essa pessoa de prosperar aqui na terra? Não. Ela escolheu, Deus deu a vida para ela. Agora, nós temos uma promessa de Deus de algo muito grandioso. É outro tratamento. Então nós temos que entrar na linha que Deus quer. Nós temos que mudar. E uma coisa muito difícil também é a gente lutar contra nós mesmos, né? Tem coisas que somos nós que temos que baixar a guarda. Tem coisas que às vezes sofremos por coisas que a gente sabe falar, não, Deus, não é justo. Mas a justiça pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Se nós somos injustiçados, Deus sabe recompensar. Amém? Oremos pelos nossos inimigos. Então diz assim, se disseres, e está falando para não servir os seus deuses, né? Versículo 16, não consumirá todos os povos que te deram o Senhor ao redor, que te der o Senhor, teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirá a seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Aí tem aquele também, porque eu não preciso, porque eu já sou, Cristo já morreu por mim, eu não tenho que ir na igreja, não tenho que fazer isso, não tenho que fazer... E uma coisa que eu quero falar, porque o vídeo vai para o canal também, eu já falei muito sobre não ir para a igreja, mas eu continuo tendo uma palavra. Pode pegar os meus vídeos aí, e de 10 anos aí, pode ver todos, eu não tiro uma palavra sobre isso. Se você, vou falar de mim, por 5 anos, nenhuma igreja ao meu redor, eu até tentei, ninguém quis a Torá, ninguém quis a lei, ninguém quis os mandamentos. Fique sendo crente em casa, assista e pratique a palavra de Deus, melhor coisa que você faz. Agora, se você tem uma congregação para ir, a porta está aberta. Não vai porque não quer. Aí é outra história, ok? Então, a pessoa às vezes ela fica nessa ilusão. Eu não preciso, Cristo já morreu por mim, eu estou na graça, eu não preciso de fazer nada. Aonde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz que a partir de João Batista o reino de Deus é adquirido, tomado por esforços. E os que se esforçam se apoderam dele. É por esforço. Sabe quando que não precisava de fazer nada? Quando a promessa era só para os judeus da antiga aliança. Nascia judeu, pronto, é povo de Deus. Era a coisa mais simples. Só que isso não era para nós. E isso já acabou. Agora os judeus, se ele quiser entrar no reino de Deus, ele tem que se esforçar. Nós também. Não, estou na graça. Tá. Que engraçado. Realmente, nós estamos na graça. Por quê? O que nós mereceríamos pelos nossos pecados? A morte. Que é mais tudo, né? Exatamente. Agora, veja só. A gente merecia estar morto. E por que estamos vivos?
Porque estamos na graça. Deus nos dá a graça para a gente ver o que nós vamos fazer com a graça que Deus deu. Vamos nos constranger com o amor de Deus, falar, puxa, Deus é tão bom, eu vou, tenho que tomar cuidado com as palavras, eu vou corar o meu rosto, né? Vou me envergonhar de mim mesmo e vou fazer o que é certo, porque esse Deus é muito bom. Ok, a graça foi boa. Ou a pessoa vai falar, não, estou na graça, vou fazer o que eu quero. E vai para um caminho sem Deus. Muito bem. Aí diz assim, ó. Agora vem a questão das batalhas. Muita atenção. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais, e das maravilhas, a mão poderosa e o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temeis. Muito bem, o que isso quer dizer? Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu. Se você disser no teu coração, esse problema eu não suporto, esse problema é maior do que eu posso suportar, esse problema é muito forte, esse problema é muito grande, esse problema eu não vejo solução. Deus está dizendo, olha, Ele está, na palavra nós podemos perceber, que está sendo considerado que ainda que nós que cremos, esse pensamento pode passar no nosso coração. Não é errado ele vir. O errado é não tomar a atitude correta. Se disser no teu coração, estas nações são mais numerosas, são mais fortes do que eu, como poderei desapossá-las? Aí ele diz, delas não tenhas temor. A primeira situação é, você vai ser amedrontado, o medo vai vir, a situação pode chegar, e você pode se sentir abalado, mas você não pode permanecer abalado. Se você pode até chegar a questionar, puxa, mas é muito grande isso, só que questionou, mas isso não pode, você não pode regar isso no seu coração. Veio o medo, imediatamente o que você faz? Versículo 18, delas não tenhas temor. Se você teve medo, isso é um sinal de que você está dependente de Deus, ok? E se o problema for menor do que você? Aqui está dizendo, olha, se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu. Ou seja, esse exército é muito maior do que o exército que está do meu lado. Se você disser no seu coração, se isso acontecer, você deve não ter medo, imediatamente desconsiderar essa situação, e então você deve avançar, crer em Deus, lembrar-te do Senhor. Essa é uma situação. Uma outra situação que não está escrita aqui, mas nós podemos trazer, e se o problema não for tão grande assim? E se o problema for um problema menor, que você tem nas mãos a solução, você pode fazer, você pode mudar, vamos esperar Deus fazer também? Aí, um grande problema, aí muitas pessoas ficam esperando o problema ser resolvido por Deus, mas não é Deus que vai resolver. Veja só, se você disser no seu coração, essas nações são maiores do que eu,
como poderei desapossá-las? Nesse caso, delas não tenhas temor. Lembra-te do Senhor. Lembre do que o Senhor fez. Ok? Agora, se for algo, tem coisas que nós é que temos que resolver. Aquilo que nós temos que fazer, nós temos que mudar. Essa parte nós temos que fazer. Se nós não fazermos, não adianta esperar Deus fazer, que Ele não vai fazer. Aquilo que é grande para você, Deus vai fazer. Depois que você fizer aquilo que está no seu controle fazer. Tem hora que nós temos que pisar o orgulho, a vaidade. Tem horas que nós temos que saber negociar, ter jogo de cintura. Não espere Deus fazer aquilo que você tem que fazer. Faça a sua parte. Aquilo que eu falei no começo. Tampe as brechas. Feche aqui de onde está vazando da sua cisterna. Fecha aquilo que está sob o seu controle. Você vai fazer. Quando for algo muito grande, deu medo, porque, isso aqui eu não posso mexer. Então, não fique com medo. Lembre-te do Senhor. Lembra-te-ás do Senhor, teu Deus. Lembra-te-ás do que o Senhor, teu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Então, Deus, ele é grande, infinito. Ele tem poder para resolver esses problemas de ordem superior, que nós não podemos fazer. Mas não espere Deus agir enquanto você não fizer aquilo que está no seu poder fazer. Amém? Quando você fala, puxa, isso aqui é muito grande, então essa parte aqui eu vou deixar para Deus. Agora essa outra aqui vai ser doído, mas dá para eu fazer. Então essa eu vou fazer. Senhor, eu estou fazendo essa minha parte aqui. Deus não é cego, não precisa nem falar. Porque Ele vai ver e Ele vai agir. Ele vai agir naquilo que você não pode. Mas eu acredito que sempre tem algo que nós podemos fazer. E é isso que muita gente hoje... Está vendo essas cadeiras vazias aí? Está vazia por quê? Quantas pessoas, quantos crentes 6 horas? Vocês conhecem o crente 6 horas? Não conhece o crente 6 horas? Você vai na igreja? 6 horas por mim? É o crente 6 horas. Mas quando for de tarde, enche tudo, dependendo da vontade deles, enche tudo. Sim, mas eu estou falando, não. Tem gente que vai vir à noite, eu sei disso. Mas sempre tem cadeira vazia. Sempre tem cadeira vazia. E eu vou dizer a verdade. Se for pegar o problema das pessoas, o tanto de pessoas que têm problemas hoje, se essas pessoas estivessem buscando a Deus, aqui estava, a gente já tinha mudado de igreja. Tinha ido para uma maior. Porque está cheio de gente com problema, mas esperando os outros. Não, faça você a sua parte. Faça você a sua parte, porque olha quando você vai, de novo, eu tinha programado muito mais coisas, mas já vi que a gente vai parar bem antes. Isso aqui não estava nem na programação. Olha só, olha quando que nós devemos clamar a Deus. Quando nós dissermos no nosso coração, essas nações são maiores do que eu, esse exército que está contra mim é maior do que eu. É essa hora que nós vamos clamar a Deus. Antes disso, olha aquele exército que é menor, esse eu posso vencer. O que você pode vencer, vai lutar. Não fique esperando, não, porque Deus não criou desocupado. Adão podia ter ficado de boa lá no paraíso. Deus falava, colocava um crachá em cada animalzinho. Aí ele via, olha, a vaca, o boi. Não podia? Não, vai lá dar nome para os boi, para os bichos lá. E ele vai lá. Deus não criou desocupado, não. Muito bem. Então, lembra-te do Senhor, teu Deus. O que o Senhor teu Deus fez a Faraó, a todo o Egito. Ele abriu o mar. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais, e das maravilhas, da mão poderosa, o braço estendido. Tem gente que fala, mas eu não vi nada disso. Leia a Bíblia. Nós vimos isso? Nós vimos pela fé. Amém. Não é? Nós não cremos nisso? Sim. Então nós vivemos isso como verdade. Isso para nós não é um fato, será que foi?
Deus dá o poder da fé para nós, mas acabamos vendo tudo por causa do poder de Deus. Amém, exatamente. Deus, ele dá poder e ele mostra, e está aqui. Olha, isso aqui foi escrito há 3.500 anos. Se Deus, a Bíblia está na nossa mão, é um milagre de Deus. Então nós temos por que crer. Tem tanto fragmento aí, fragmento de leis de outros povos, lá o fragmento de Hammurabi, tem fragmento de tudo quanto é de coisa, mas cadê o pacote completo? Não tem. Cadê os cananitas? Cadê os hititas? Os jebuseus? Não tem mais nada, mas o povo de Deus está aí. Isso é uma prova. A Bíblia é viva, ela é uma prova de que Deus vive, e Ele não dorme, Ele está acordado. O que falta então? Nós vencermos os pequenos exércitos, aqueles que nós podemos vencer. Vença esse, que Deus vem na retaguarda vencendo os maiores. Amém? Muito bem, além disso, versículo 20, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Só que o que acontece, né? Tem inimigos que vão fazer paz com você. Amém, glória a Deus, vão se arrepender. E tem aqueles que vai ter que ser vencido. Paciência, faz parte da vida. Ore por eles, não queira o mal deles, mas ore por eles. Deus vai fazer. Sabe que poder que eu já tive uns tempos atrás? De ver a graça cair do céu aqui da terra da gente. Amém, irmã. Eu já tive essa capacidade. Amém, glória a Deus. E é incrível, sabe? Se eu ver mesmo assim, é incrível. Amém, glória a Deus. Vamos lá, versículo 21. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. O problema, não te espantes. Eu vou falar o testemunho de novo. Eu vi um testemunho na internet que me chamou muita atenção. Eu já falei 2 vezes já, faz 2 dias só. É o terceiro que eu falo. É um resuminho. Olha só o milagre aí. Eu estou falando do testemunho de um pastor norte-coreano. Como que tem um pastor norte-coreano, sendo que lá não entra a Bíblia? Então veja só, esse rapaz, ele foi largado pelo pai, criança ainda, o pai fugiu. O pai fugiu para outro país, e ele ficou, pronto, esse menino já tem uma marca de traidor. Ali, ele foi a vida toda aquele rapaz descriminalizado. Se ele tivesse um filho na Coreia, o filho dele já nasceria criminoso. Por quê? Porque o avô fugiu. É uma coisa perpétua. O que esse rapaz fez? Ele fugiu algumas vezes, com em torno de 20 anos. Ele fugiu 3 vezes e foi capturado as 3. Na 4ª vez ele ia ser executado. Sabe que vão morrer muito deles, mas manda de volta. Aí ele sabia, 4ª vez já sabia, ele ia morrer. E ele estava chorando, todo dia chorando na cadeia lá. E olha como que Deus trabalha, irmãos. Aparece ali um homem que ele nomeou de gangster. Diz que era um homem forte, todo tatuado, um brucutu lá. Falou: que você está chorando por quê? E ele falou: estou chorando porque eu vou morrer. E contou a história. Aí o cara pegou e falou: deu uma Bíblia velha para ele. Falou: lê essa Bíblia aí. Ele olhou assim, nem sabia o que era uma Bíblia direito. Né? Não sabia. Porque aquele sim, aquele não sabe o que é Deus. Não é igual aqui não. Aí o que acontece? Ele chegou e começou a ler a Bíblia. Ele leu 3 vezes a Bíblia. Ficou um tempão preso, não tinha o que fazer o dia todo, né? Leu a Bíblia 3 vezes. Não sei quanto tempo foi. Quando ele termina, ele leu. Aí ele chegou para o cara e falou: e aí, eu já li, mas o que eu falo? Falou: agora você ora. Ele falou: eu não sei orar. E o cara acho que não sabia também, pelo jeito, direito. Que o cara falou para ele assim: você pede o que você quer e fala amém.
Olha só a instrução que ele recebeu. Pede o que quer e fala amém. Ele falou, tá bom. Aí ele começou. Deus, não deixa eu morrer, amém. Deus, não deixa eu voltar para a Coreia, amém. E fazendo essas orações, e foi fazendo. Aí ele começou a ficar invocado. Ele chegou no almo de novo, não está funcionando. Fala, não, continua orando. Tem que continuar, é assim, vai continuar orando. E ele continuou, só que chegou uma hora que ele pegou e... Aí ele foi incomodado, né? Aí ele falou, Deus, se o Senhor existe... Aí, é isso que eu quero dizer. Ele, na minha opinião, podia fazer essa pergunta. Nós, aqui no Brasil, pelo amor de Deus, toma vergonha. Vergonha. Mas aquele homem podia. Eu acho que podia. Senhor, se o Senhor existe, me tira daqui. Não deixa eu morrer, não deixa eu voltar para a Coreia. Aí ele começou a orar desse jeito. Só que ele fala, que isso me marcou bastante. Ele fala o que ele esperava na cabeça dele. O que ele esperava? Que viesse, Deus mandasse um helicóptero, resgatasse ele e levasse embora. É a solução que ele via. Assim também nós, tem situação que a gente fica bolando, como vai ser que Deus vai agir? Esquece. Esquece. Deus vai agir do jeito dele. Aí, chegou um dia, levado ele. Sabia se é para viver, se é para morrer, levado ele embora. Levado ele para um lugar, aí chegou lá, disse que tinha um cara com uma feição boa, né? Aí o cara falou assim, você é um homem de muita sorte. Aí ele falou, a China resolveu não te mandar para a Coreia. Eles vão te mandar para Filipinas, negócio assim, um outro país. Que ele ia ter liberdade, né? E ele ficou maravilhado, ele viu, ele falou, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir toda a minha vida. E ele saiu. Foi de avião, depois da jogada ele num avião de primeira classe ainda. Foi de primeira classe. Olha como que é. Aí, só que aí ele contou, olha, isso foi que me impactou. Ele contou o que aconteceu, porque a China manda todo mundo de volta para lá. O que aconteceu? Ele se refugiou numa escola com outras pessoas, a polícia foi lá, arrancou ele da escola e as crianças viram. As crianças então escreveram carta para o jornal, ou uma menina escreveu carta para um jornal, falando, poxa, que coisa, que absurdo, ajudem ele não tem culpa de nada e tal, escreveram. O jornal, o repórter recebeu a carta, mandou para a BBC, a BBC jogou lá, fizeram uma campanha, e aí o mundo inteiro começa a pressionar a China, interesse comercial, e a China Aí a China pega e fala, tá bom, vou mandar esse povo para lá. Mostrar que atende. Olha, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Olha só. Eu creio que quando ele estava largado sozinho, porque Deus cuida dos humilhados. Quando ele estava parado, Deus não fala que ele cuida do órfão? Deus já tinha escolhido ele. Quando ele foi preso, ele não tinha expectativa nenhuma de Bíblia, de palavra, de Deus, nada. Quando ele foi preso, ele foi provavelmente desolado. Só que Deus começou um outro trabalho e ele não está sabendo de nada. Deus já estava cuidando do resgate dele. Tanta coisa aconteceu. Aí um dia um cara chega lá, dá uma Bíblia. Deus ia esperar o clamor dele, mas usou um cara que ele chama de gangster para dar uma Bíblia para ele. Deus começa a preparar ele para algo que Deus já está preparando lá na frente que vai acontecer. Você entende que agora no seu problema, no problema que a gente possa estar passando, Deus já está trabalhando numa outra esfera, esperando só uma atitude nossa? Talvez vá usar alguém, talvez vá usar a Bíblia, talvez vá falar com você, mas uma coisa é certa, Deus nunca dorme. Amém? Amém. Daquele homem, pelo que eu vi, ele precisava de
crer num Deus que ele não ia... Que imagina, como deve ser muito cru realmente. Ele não teve instrução de um pai. Talvez isso até tenha ajudado. Não sei. Ele não teve uma instrução religiosa. Ele teve a instrução da Bíblia. E um homem que não era... Não sei se aquele homem queria... De alguma forma ele cria na Bíblia. Ele vai lá e é usado para esse homem chegar ao ponto de falar: Deus, me ajuda e eu vou te servir a vida toda. Será que Deus não está esperando algo de nós também? Uma atitude, uma mudança? Não sei. Mas uma coisa é certa. Ele está trabalhando muito antes de nós. E antes do seu problema começar, ele já estava preparando a solução. Amém, Senhor. Você só não perca a esperança. Amém? Para a gente terminar. E aí vem aquilo, olha só. Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Gente, era mais fácil um helicóptero descer lá e pegar aquele homem, do que mexer com todas as nações, comover todas as nações. Agora, esse testemunho aqui, eu estou dando esse testemunho. Ele estava dando um testemunho aqui no Brasil, ele nem fala português, que ele veio para cá. E quantos mais outros já não estão, esse testemunho não está levando uma esperança. Olha como Deus trabalha. Ó, a bênção de Deus, ela vai espalhando para todo lado. Então, a luz de Deus, ela vai iluminar. Às vezes a gente quer, Deus me ilumina, mas Deus quer iluminar você e todo mundo ao seu redor. É isso. É trabalhoso. Faz, Senhor. Se eu fosse Deus, eu faria assim. Ainda bem que você não é. Ainda bem que eu não sou. Entendeu? Que a gente ia cuidar de nós. Mas Deus cuida de todos. Até daqueles que a gente nem conhece. Quantos vão estar aqui do nosso lado amanhã com testemunhos maravilhosos? Porque Deus está trabalhando. Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Deus grande e temível. Aí vem eu gosto muito disso aqui. A gente vai terminar. Olha, não entrei em nada do que está só no comecinho, mas amém, Deus sabe. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto. O seu problema, o nosso problema, muitas vezes, não pode ser solucionado de imediato. Para nós parece que é solução, não é? Mas Deus sabe que não. Olha só, o Senhor teu Deus lançará fora essas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Olha que interessante, quando eles começaram a tirar o povo os povos para tomar posse da terra, eles não conseguiram ter a vitória completa como eles queriam. E parecia que aquilo era um empecilho. Mas na verdade não. Porque Deus estava já vendo lá na frente. Se aquelas nações todas saíssem, as feras do campo iriam começar a chegar ali e iriam começar a ser uma ameaça para a vida deles. Não, vai ser meado, pouco a pouco, amém? Assim também Deus vai pouco a pouco, de estação em estação, uma coisinha aqui, 3 passos para frente, 1 para trás, 3 passos para frente, 1 para trás, 3 passos para frente, daqui a pouco você alcança a sua vitória. Para a gente pular um muro, você não tem que dar uma recuada para trás para poder tomar embalo? Assim também. Porém, não esqueça, Deus vai cuidar daquele exército que dá medo, que parece que é muito grande para nós. Mas os exércitos que estão na nossa estatura para baixo, a má notícia, nós é que temos que enfrentar. Amém? Porque Deus vai te dar força, Ele dá força, mas nós temos que enfrentar. Aquele que está no nosso alcance, vamos fazer, vamos melhorar, vamos nos esforçar e vamos ver a glória de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Yeshua HaMashiach.